Boa tarde, prazer estar aqui fazendo novamente essa palestra para a FAPERJ, tá? Para os alunos de segundo grau. Eu tenho falado, minha especialidade, né, as relações entre a matemática e a economia, e eu vou dar sequência em novos aspectos, tá? Está relacionado à minha pesquisa recente, tá? O primeiro tópico que eu vou falar hoje é um tópico que está todos os dias nos jornais, tá? Eu já venho trabalhando nisso há mais de 20 anos, há 30 anos. É sobre tributação. A forma tributária, ela foi passada na Câmara e está no Senado. Então foi um sucesso, que é difícil fazer a reforma da tributação do consumo. Existe também a tributação da renda, que é uma outra reforma, muito importante também. E a tributação da propriedade, a tributação da folha salarial, enfim. Eu vou começar, então, a falar sobre essa reforma, e eu vou procurar enfatizar as relações com um grande matemático, tá? Que trabalhou logo no início, alguns trabalhos matematicamente muito relevantes foram feitos na tributação ótima. O que foi aprovado na Câmara dos Deputados, um IVA dual. É um IVA que são dois tributos, tá? Esse IVA dual é muito conveniente para países de grandes populações ou de grandes extensões territoriais, ou os dois, né? Como o caso da Índia, da China, foi usado. Já tinha uma experiência no Canadá, Índia e China mais recente. E se pensou em fazer só um tributo, que seja federal, municipal, estadual, todas as unidades da federação, mas se optou, a meu ver, corretamente, tá? Já era uma ideia que vinha amadurecendo, o IPEA já tinha trabalho nesse sentido há muito tempo, tá? Fazer o IVA dual. O IVA dual, o IVA federal, ele vai substituir três impostos: o IPI, sobre produtos industrializados, o PIS e o CONFIS. E o IVA dos estados e municípios vai substituir o ISS, Imposto sobre Serviços, que é um imposto prioritariamente, quando eu digo do estado, prioritariamente dos municípios, e prioritariamente dos estados é o ICMS, Imposto sobre Circulação e Serviço. Agora, uma característica importante é que ele deixa de taxar a origem e taxa o destino. Porque a origem, os estados produtores, historicamente, se beneficiaram muito, fizeram uma bela de uma infraestrutura, porque tinha a maioria da indústria, a maioria da produção que era taxada. E os estados que eram mais consumidores, tinham mais serviços, eram menos taxados, então não tiveram oportunidade de fazer se beneficiar desse recolhimento de impostos. Com o tempo, contudo, houve uma competição entre os estados, cada um querendo dar mais benefício para o outro, uma disputa predatória. Os estados iam perdendo a arrecadação, porque cada estado queria oferecer mais vantagem que o outro, para atrair as indústrias. E isso leva você colocar indústrias onde não deviam ser colocadas, é uma perda econômica. Então, isso aí foi um grande erro. Então, vou passar da origem para o destino. Todos os impostos, ninguém taxa exportação, você taxa as importações, mas não as exportações. Então, essa foi uma simplificação gigantesca. Você vai eliminar também todas as legislações de todos os CMS, que cada estado tem uma
legislação diferente, e a legislação muda. E cada município tem uma diferente, são 5.000 municípios para o ISS. E ficam mudando também, é impossível manter isso. É uma atualização, você precisa de muitos especialistas, se gasta muitas horas e existem levantamentos internacionais que o Brasil é recordista de número de horas que se gasta para preencher os impostos. Então, isso é uma perda econômica, você tem que contratar advogados, tributaristas, contadores, etc. Tem casos de empresas que têm 5% da atividade econômica dela no Brasil, 95% no exterior. Mas o tamanho do setor de advocacia é o mesmo, de tributarista é o mesmo. Na outra casa de advocacia, o Brasil também não é tão longe do mundial. Mas em questões tributárias, foi se acumulando uma série de defeitos. Uma coisa que se decidiu é que mantém o simples, que beneficia a micro e pequena empresa, porque essa empresa tem um custo muito elevado de preencher todos os requisitos. Então, você simplifica e taxa menos elas são grandes geradoras de emprego, e você tinha um simples já, foi dobrado o simples. O simples no Brasil é muito grande comparado a outros países que tem, mas se deixou para não mexer em tudo, que era difícil politicamente, deixou preservar. Outra coisa que ficou é a Zona Franca de Manaus, porque a Zona Franca de Manaus foi criada para ocupar, e muitos defensores dela dizem que ela dá muito emprego, né, principalmente em Manaus, né, como o nome diz, um benefício tributário, e ela não depreda o meio ambiente. Agora, você leva, é ruim para o meio ambiente, porque você leva a mercadoria, os insumos lá para Manaus, processa lá e distribui para os outros. Mas, por razões políticas, decidiu não mudar, não mexer com essa Zona Franca de Manaus. Outra possibilidade que tinha é o cashback. Esse cashback significa que, porque você criou a cesta básica, desonerou a cesta básica em benefício dos mais pobres, porque muito imposto de consumo era sobre a cesta básica. Então, arroz, feijão, carne, etc. Então, se decidiu, em certo momento, desonerar a cesta básica, mas aí todos se beneficiam. Você não pode deixar fora da cesta básica o peixe, por exemplo. Aí o salmão importado também está na cesta básica, então ele está desonerado. Então, os grandes beneficiários da desoneração da cesta básica são a classe média. Então, seria muito melhor você fazer, o Brasil já ganhou uma tecnologia, você fazer essa transferência para os mais pobres, que tudo que eles gastassem, então eles recebiam como transferência. E você cobrava os impostos, então dessa forma a classe média, ou quem não precisasse, a partir de uma certa renda, não receberia esse cashback, esse retorno do dinheiro gasto, imposto de volta. Mas isso, obviamente, tem uma questão importantíssima do ponto de vista político, porque como você vai taxar o arroz, o feijão, é difícil aceitar politicamente. Então, essa não foi para frente, tá? Nenhum governo gosta de... E esse, que do ponto de vista de economia faz mais sentido, você só dá o benefício para quem realmente precisa, mas do ponto de vista da implementação política e prática, tem muitas dificuldades. Também o mais pobre, ele tem acesso ele tem que ter acesso a receber isso, tem que ter uma conta bancária, muito mais gente está agora no banco, mas de qualquer jeito tem dificuldade. Talvez os mais miseráveis tenham dificuldade lá no meio do Amazonas. Enfim, então, a Câmara manteve o cashback e também manteve a desoneração, manteve os dois. Uma coisa meio curiosa. Outra que ficou para ser definida posteriormente, aqui ficaram quais eram os elementos da cesta básica que iam ser definidos. Vão ser definidos posteriormente. Agora, imposto seletivo. Imposto seletivo, eu tenho dedicado muita atenção a isso. Muitas vezes aparece com o nome imposto sobre pecado, que é um imposto que
você faz, vem do inglês, né, sin tax, aqueles que pecam, né? Porque jogos de azar, bebida, cigarro. E eles têm um problema de que eles fazem mal à saúde, muitos deles. E geram o que os economistas chamam de externalidades negativas. Quer dizer, se alguém fuma, a sociedade como um todo tem que pagar por isso. Além de ser prejudicial para ele, às vezes você colocar um imposto, lógico, você colocar um imposto grande demais, você acaba tendo contrabando, mas colocar tem que ser um imposto alto, por quê? Porque aí o indivíduo, se ele ficar doente, ele vai recorrer ao SUS e vai tirar uma vaga, aumentar a fila de quem não fumou. Então, esse que fumou, ou que bebeu em excesso, bebida alcoólica, vai prejudicar os outros. Aquele que se viciar também nos jogos, né, aquele outro, a gasolina, o combustível, vai poluir o meio ambiente. Então, o que se passou na lei foi que você ia colocar um imposto que já existe de uma forma ou de outra, todos os países têm. O Brasil já onerava né, esses bens, e se decidiu ia ter um imposto maior sobre eles, posteriormente, em adição aos impostos regulares sobre o consumo. Então, esse imposto seletivo é uma questão que não está muito bem definida, ele ficou para uma lei complementar posterior, mas que deve também, inclusive, porque desonera os outros impostos, como eu vou falar mais adiante. Agora, alguns setores ficaram com uma alíquota reduzida ou zero. Por exemplo, educação, saúde, transporte público, coletivo. A educação e saúde ficaram houve duas alíquotas, uma alíquota padrão e uma alíquota reduzida de 50%, de 40% da alíquota cheia. A ideia era aprovar com 50%, mas na hora H a Câmara queria aprovar e, para ter mais apoio, colocou somente em 40%. O problema é que saúde e educação é muito bem vista. Eu sempre defendi uma alíquota reduzida, tinha muitos economistas, e eu começo a entrar na polêmica e a matemática que pode ajudar a resolver essa polêmica. Muita gente acha que tinha que ter uma alíquota única, porque senão a alíquota média, no medida que você reduz algumas, você tem que subir a alíquota chamada padrão, a que os outros vão pagar. Então fica mais caro ainda. No Brasil, por exemplo, as estimativas, né, o Senado pediu para o Ministério da Fazenda fazer uma estimativa, então ele chegou que a alíquota padrão provavelmente já está em 26%. E a alíquota reduzida, que é 40% disso, bem mais reduzida, bem menor. Agora, ela é problemática, porque 26% é muito alta. A maior que se conhece é 27%, que é da Hungria. Eu tive na Itália, é 22%, os italianos têm muita evasão fiscal. Então, essas coisas que nós temos que ver. Outros que tiveram alíquota reduzida, as produções artísticas, culturais, jornalísticas, audiovisuais, nacionais e atividades esportivas. Obviamente, aí é o benefício da saúde, da cultura, né? da arte, né? Os audiovisuais, você quer favorecer a produção de audiovisuais. Outros que tiveram alíquota reduzidas ou zerada são medicamentos, produtos básicos da saúde da mulher e da higiene pessoal. Outros que foram produtos e insumos agropecuários. Produtos da cesta básica a serem definidos posteriormente, como eu disse anteriormente. Agora, a definição da alíquota de referência vai ser definida posteriormente, né? Vai ser outra, foi feita uma estimativa, essa de 26%.
entre 26 e 27. É muito elevado. É isso que eu vou falar sobre a possibilidade de evasão. O produto da cesta básica, que é uma forma como eu vi analiticamente, como matemática, eu vi o grande problema. Eu contei até respaldo de um grande matemático, que eu vou falar dele daqui a um pouco, Ramsey. Produtos da cesta básica e o imposto seletivo. E o que foi definido na lei que causasse problemas para a saúde e meio ambiente. A minha visão do imposto seletivo é alguma coisa maior, mais ampla, dentro de saúde e meio ambiente, porque isso já está definido na lei. Quer dizer, a lei não foi aprovada, mas foi aprovada na Câmara. Agora, o meio ambiente também deve envolver automóveis, por exemplo. Né? Porque, obviamente, um automóvel você vai ter que gastar em estradas, a gasolina polui o meio ambiente, e você vai... Então, mas agora deixa eu falar do imposto seletivo. Esse é um ponto que eu tenho enfatizado pessoalmente muitos anos. Olha só, enquanto esses dados agora, do Banco Mundial, também tem um tratamento desses dados no blog do IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas. Tá? Mas esses dados aqui são direto do Banco Mundial. Você vê que os países, o mundo, ele coloca 2% do PIB em impostos seletivos. A América Latina está se aproximando do mundo, enquanto o Brasil, que era em torno de 2%, vem caindo e agora está em 1%. Então, você ganhar 1% aí do PIB significa, em termos da alíquota, uns 3% da alíquota, 2%. É bem razoável você conseguir. Então, em vez de 26, 24, 23,5, seria muito importante. Então, a gente tem que voltar a ter um imposto seletivo rigoroso. Esse é um grande debate que ainda não se abriu totalmente. Estou dando em primeira mão aqui para vocês a minha posição. Já manifestei através dos jornais, várias vezes. E através de vários ministros. Eu venho falando há anos, em uma década. A serem definidos posteriormente, nós vamos ter 3 fundos nesse da transição de incentivos fiscais, que você já concedeu, né, os estados já concederam esses benefícios, por exemplo, os municípios. Você não pode, como pode ser que a indústria saiam de lá e eles não vão receber mais esses benefícios dos impostos, vai passar para o destino. Então, você teve que fazer um fundo federal para suprir isso. Outro fundo de desenvolvimento regional, que os estados usavam muitas vezes essa competição em termos de redução de ICMS para... Eles não têm... para fazer o desenvolvimento regional, descentralização da indústria. Então, não vai ter mais esse mecanismo. Então, você precisa de um fundo para desenvolvimento regional. Isso aí, eu sempre fui favorável a ter esses fundos do governo federal. Eu acho que o governo federal sempre tem que pagar uma reforma dessa magnitude. Todo mundo tem a desconfiança que o governo federal vai, seja 20 anos atrás, a 30, a 10, a 5, agora, entendeu? Que o fundo federal vai arrecadar mais para ele e vai deixar. Então, ele tem que assumir a parte desses custos de implementar uma reforma tributária. Porque uma reforma tributária, ela vai promover muito crescimento econômico, acima do que... Aliás, como as outras reformas. Eu já trabalhei em várias reformas no Brasil. E elas têm um impacto muito positivo. Eu trabalhei na lei de falência, por exemplo, que teve um impacto muito positivo no Brasil, em termos de facilitou o crédito, foi muito difícil em termos econômicos também, tive vários artigos científicos publicados, mensurando esses impactos que tiveram. Então, essa reforma tributária também é de esperar que tenha um impacto muito positivo. Tem uns que estão muito otimistas, acham que vão ter gigantesco, outros acho que pode criar tanto tumulto que vai ser difícil você, num curto prazo, você ter algum benefício. Eu acho que a gente vai ter algum benefício moderado, desde o começo, e depois esses benefícios vão ser mais substanciais ao longo do tempo,
mas vai ter muito benefício. Eu não acho que o Brasil vai virar a Europa, como alguns falaram, a gente vai introduzir um imposto sobre valor adicionado, né, um imposto sobre consumo, o IVA, nos moldes que os países europeus tiveram, e a gente vai virar a Europa. Isso aí é um excesso de otimismo, obviamente. Agora, outro fundo que foi criado é o Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Amazonas. É porque o meio ambiente tem que ser preservado, etc., então se criou esse fundo também. Agora, a grande questão aqui teórica o benefício de uma reforma como essa é gigantesco, o problema é político. Tá? Se você fizer uma alíquota única, você tem um sistema muito mais simplificado, porque você tem uma alíquota, qualquer coisa que você faça é aquela alíquota. Porque quando você tem mais de uma alíquota, por exemplo, o Chile tem uma academia de ginástica, eles põem que tem uma educação, academia de ginástica, e atividade esportiva, e tem uma alíquota reduzida. Aí ele faz um restaurante na academia de ginástica, ou então começa a vender objetos, aí porque, entendeu? Então começa um dos milhares de exemplos, né? A gente começa no hospital, tem a lanchonete, aí, enfim, várias alíquotas, então vai ter muita gente pretendendo que é um outro, né? Tem clássicos, exemplos, foram ditos aí, ad infinito na imprensa, né? A simplificação maior se obtém com a alíquota única. Agora, ela tem outra vantagem, que reduz a alíquota padrão, quer dizer, aquela alíquota média, se todo mundo pagar o mesmo, a alíquota média é menor. Se uns pagarem menos, aí a alíquota padrão vai ser maior. Agora, a vantagem de ter várias alíquotas você facilita a aprovação, por exemplo, saúde e educação, que são muitos deputados, senadores, têm afinidades, né? Não só porque eu acho que o governo tem que gastar mais saúde e educação, e como, inclusive pela Constituição é obrigatório, mas como às vezes ele não gasta tudo, então a parte da saúde e educação é provida privadamente. Aí você sempre desafoga um pouco o SUS, na medida que você tem muitos trabalhadores, né, muitas pessoas que têm planos de saúde, recorrem a hospitais privados, etc., que alguns deles têm custos menores de operação. Então, você sempre desafoga as filas do SUS. Aí, se você taxar muito, aí vai ter menos pessoas recorrendo a esses serviços. Então, tem esse argumento e também tem o argumento, o governo já tem que pagar de qualquer jeito, porque está na Constituição. Então. E também tem o argumento político, tem muitos deputados, senadores, vou sentir mal taxando mais saúde e educação. Eu fiz um artigo, né, a última versão é desse ano, junto com Albuquerque, Tiago Cavalcante e Gil Navarro, chamado Should Government Tax Commodity Uniformly? Será que o governo deve taxar o consumo uniforme, justamente para ver essas vantagens. Sempre todo mundo enfatiza a simplificação. Obviamente que é um argumento forte, mas também tem uns outros. Vamos passar, por favor. Então, esse é um grande matemático, Frank Ramsey, é um dos pais da taxação moderna. Ele é muito conhecido, inclusive aqui gente do INPA, que trabalha muito nas ideias dele. Eu encontrei ele como matemático, né? Não pessoalmente, mas estou falando algumas teorias dele muito cedo. Agora, ele também tem 3 artigos muito famosos em economia. Tem um outro matemático espetacular, que é o Nash, né, que trabalhou também em economia. Tem 3 artigos, tem vários artigos do Nash, na teoria dos jogos. Tem outros matemáticos que trabalharam muito em economia, né? O von Neumann. E o Frank Ramsey é menos conhecido, os trabalhos dele em economia. Ele tem uma teoria do equilíbrio de bem-estar econômico, de crescimento econômico ótimo, olhado de uma perspectiva de bem-estar muito mais sofisticado que o paper do von Neumann, por exemplo.
E o Ramsey eu acho espetacular. Ele conversou com o economista em Cambridge. E ele tem o gênio dele, né, o gênio matemático, interagindo em economia. É uma coisa que a gente viu frequentemente, vários deles. Agora, eu calculei, num experimento, a elasticidade, conformidade e setores favorecidos. Eu tinha calculado isso já há bastante tempo com meus coautores, num experimento natural que você fez quando você aumentou há 25 anos atrás, muitos impostos, PIS/COFINS. Então, é uma técnica, não dá para explicar aqui, que é chamada causalidade estatística, é muito sofisticado. Você tenta inferir, você tem causalidade em matemática, né? A implica B, etc., deduções das regras lógicas, né? Utilizando as regras usuais da matemática, mas tem a causalidade estatística, que não é tão precisa, mas que ela dá a vantagem que você realmente tem aquela causalidade, você não está naquele ambiente matemático específico, você tem dois fenômenos na natureza, um fenômeno A e o B, e o A está causando o B, estatisticamente. Então, tem metodologias estatísticas para chamada causalidade estatística. Recentemente teve um prêmio Nobel de Economia dado para isso, e uns artigos pioneiros, um estatístico que eu conheci muito lá em Berkeley, é o Jerzy Neyman, um polonês, né, que foi um dos fundadores da estatística moderna, usou matemática para a estatística moderna. Ele tinha um artigo também, que muito pouca gente conhecia, sobre a causalidade estatística, que tem 100 anos, foi feito há 100 anos atrás foi escrito. E ele trabalhou muito em aplicações à agricultura, à biologia, à saúde, e outros muitos trabalharam. E tem muitas aplicações mais e mais em economia, porque a qualidade dos dados em economia melhorou. Então, nós estamos usando isso, experimento natural, com um tipo de experimento específico, a gente calculou a elasticidade. Então, como você vê, não são uniformes. É porque, teoricamente, dois economistas conhecidos, um deles é ganhador do Prêmio Nobel, né, sempre está na imprensa, o Stiglitz, e o outro é o Atkinson, que trabalhou muito em desigualdade social, em inglês. Então, tem a teoria de Atkinson e Stiglitz que diz que você deve taxar os bens uniformemente, porque eles assumiram uma forma específica da função de utilidade. E o Ramsey, não, o Ramsey dizia que você tinha que taxar de acordo com as elasticidades da demanda. Mas eu e meus coautores, a elasticidade da demanda, pelo teorema de Atkinson-Stiglitz, era a mesma. Se você assumir a função de utilidade de Cobb-Douglas, vai ser a mesma. Então, do ponto de vista teórico, também você quer que seja a mesma alíquota. Mas só que nós substituímos a elasticidade da demanda, quer dizer, se você aumenta o produto, as pessoas vão consumir menos, pela elasticidade da evasão. O que é? Se você aumenta o imposto de alguns produtos, as pessoas vão evadir mais. E vai depender do produto. Alguns produtos você se esconde mais. E como você vê essa lista aqui, alguns têm uma evasão muito maior que os outros. Então, e por acaso esses vermelhinhos são os bens que foram favorecidos pela lei. Você vê que a lei não está tão errada assim, o que passou na Câmara. Eu achei um ponto, eu não quero falar demais com a imprensa, isso aqui, porque daqui a pouco eu estou defendendo um setor, atacando outro, eu não quero ficar no meio disso. Mas eu, como observador teórico, eu já não esperava uma alíquota uniforme, contrário com praticamente todos os economistas, e não foi passada uma alíquota uniforme. É um grande ganho saber, uma satisfação com uma dedução teórica minha, eu estava certo. E eu falei muito para vários ministros, até recentemente, 5 ou 4 anos atrás, enfim, ao longo das décadas. Agora você vê o próprio FMI, quando faz o estudo, gap tributário. Eu tive na Itália, recentemente, eles reclamavam, os italianos, que eles tinham uma alíquota média muito alta, de 22%. A nossa vai ser, como eu falei, 26%, 27%. E lá tem muita evasão. Tinha evasão, inclusive, em restaurantes, turismo, etc, etc.
porque eles reclamavam que a alíquota deles era 22, muito mais alta que os outros países europeus, mesmo Portugal, Espanha, tudo que era 19%, então 18%. Esse não, a nossa é muito alta, 22%. Imagina a nossa que vai ser 26, 27%. Eu fico em pânico, entendeu? Então eu acho, por isso que o imposto seletivo ajuda a se reduzir. Você tem que ser pesado no imposto seletivo. Agora tem um problema político aí. A Itália aí é um dos que mais tem evasão. Essa altura dessa curvinha daí, dessas barrinhas, são a quantidade de evasão que você tem. Eu acho fascinante isso. Agora, por que é o problema brasileiro? Da onde vem isso? Porque você acaba taxando muito a indústria. E todo mundo reclama, pobre da indústria. Realmente a indústria é muito taxada, mas a indústria, ela é onde você tem menos evasão, porque a indústria não pode correr muito. Você pega um automóvel, como é que você vai esconder um automóvel? Como é que você vai esconder uma máquina enorme? Não dá, entendeu? Mesmo um eletrodoméstico, são produzidos por firmas grandes que são fáceis. Agora, os serviços é muito mais fácil você esconder, a evasão é maior. Então o Brasil acabou taxando mais a indústria porque a carga tributária, esse é o ponto que eu queria chegar, o Brasil taxa 30%, 33% em 2019, isso não mudou muito, de carga tributária. Os países avançados da OCDE, a média é igual à brasileira. A Argentina taxava menos, não duvido ter mudado muito. A média da América Latina é 10 pontos percentuais abaixo da brasileira. Mesmo em termos da América Latina, nós taxamos muito. Por quê? Porque nós demoramos muito a fazer a reforma, nós fomos muito lentos, então esse é um problema nosso. Então, a dificuldade você tem 50 anos de transição, tem um Conselho Federativo que você tem que acomodar todas as unidades, todos os estados, todos os municípios, que vão fazer a gerência, mas isso avançou muito. Teve um aluno aqui do INPA, o Rafael Fonteles, que fez o mestrado, aqui um aluno brilhante, que atualmente é governador do Piauí, e ele trabalhou muito, ele que foi uma das pessoas que foi muito influente há uns 4, 3 anos atrás, ele era o presidente da Concefaz. Avançou muito e continua avançando. Foi aprovado na Câmara, houve uma certa dificuldade no Senado, mas eu tenho certeza que vai ser passado. Eu tenho um otimismo que vai ser aprovado, mas a gente quer até o fim lutar por uma coisa que seja mais racional possível. Nós teve um número muito elevado de exceções, pede simplificações e aumenta a alíquota de referência. Algumas delas não são tão justificadas. A informalidade e evasão, né, porque você tem essas alíquotas muito elevadas. O ideal seria que o Brasil taxasse mais a renda e menos o consumo. E também diminuísse a carga tributária. O nível de desenvolvimento brasileiro é muito elevado. Conclusão, o imposto seletivo pode ajudar na efetiva viabilidade da reforma. Não tem se falado muito, talvez por motivos políticos, no imposto seletivo, mas fica estranho. Você vai sair de uma reforma com os automóveis saindo mais barato que eram antes. E com muitos produtos mais essenciais, com a alíquota mais elevada e com uma evasão grande, não faz sentido. Trazer outras coisas que fazem mal ao meio ambiente, com a saúde, com o cigarro, taxando menos, as bebidas açucaradas, né? Essa questão daquele que eu falo da causalidade estatística, os médicos já contam que a ingestão de açúcar, né, causa diabetes, que causa um dos fatores que tem aumentado a mortalidade em certos tipos de doenças. Então, a diabetes é horrível, uma coisa que tem subido muito. Então, taxar as bebidas açucaradas faz todo sentido. E também, do ponto de vista do meio ambiente, você vai taxar menos os combustíveis que poluem tanto. O ar de cidades como São Paulo, Rio, é horrível. Uma vez eu estava visitando Harvard, um grupo de especialistas falando sobre interessados em Brasil, os médicos falavam, e eu também tive um ex-aluno que foi dar aula em São Paulo e tinha um problema o filho tinha, ele foi para Pernambuco porque o filho tinha problema de asma, de saúde, de respiração. Então, é uma coisa muito ruim você acabar taxando
coisas que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Temos que taxar mais. E alguns querem avançar, porque isso, inclusive, ajuda a alíquota não ser tão... Mas eu concordo que a gente caminhar para a maior uniformidade possível entre os setores, porque isso, do jeito que está, você taxa demasiado a indústria, isso provoca a dificuldade da indústria crescer, a indústria está caindo muito com proporção do PIB, e alguma reversão nesse sentido seria muito desejável, caminhar mais na uniformização, na direção da uniformização. Muito obrigado a vocês. Como vocês viram, a matemática, a estatística tem um enorme... na reforma, que eu espero que vocês... eu ouvi falar que vai ser... A imprensa está falando, tanto através de contatos pessoais, pessoas relevantes no debate, como através que está na imprensa, que vai ser aprovada, provavelmente no Senado, em outubro, não é isso? É uma grande reforma, o Brasil está muito atrasado, e outra reforma que vão sendo feitas, e tem muita matemática, tem muita coisa a ser entendida. Essa é a mensagem que eu queria dar para vocês, tá? Alunos do secundário, para estudarem, darem um carinho também para estudar com matemática e estatística para assuntos econômicos também. As ciências naturais são importantíssimas, nós temos grandes cientistas que levam os jovens a se dedicam à ciência. Em economia, muita gente só vê a economia por razões pecuniárias, né? Salário, eventualmente, uma remuneração mais alta em algum setor. Eu não tenho nada contra isso, que se busca esse tipo de... Mas também, do ponto de vista de fazer bem à sociedade, você ter métodos matemáticos e estatísticos ajudam muito em todos os debates dessa reforma. Muito obrigado.